Nascer de novo a cada manhã, nascer de novo da manhã final, nascer de novo depois da dor, nascer de novo no Criador, nascer de novo a cada manhã, nascer de novo da manhã final, nascer de novo depois da dor, nascer de novo no Criador, nascer de novo a cada manhã, nascer de novo da manhã final, nascer de novo depois da dor, nascer de novo no Criador, nascer de novo a cada manhã, nascer de novo da manhã final, nascer de novo depois da dor, nascer de novo no Criador. Bom dia, irmãos e irmãs. Faremos nesta manhã a nossa oração da manhã, conforme o nosso livro de oração comum na página 59. Bendito sejas, ó Deus, Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Roa Divina, teu Espírito de amor. Glória a ti, ó Santa e bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. Tu nos concedeste a Igreja, a qual fizeste una, santa, católica e apostólica. Em tua Igreja anunciamos o teu reinado vindouro. Em tua Igreja conhecemos a transformação. Em tua Igreja vivenciamos a cura e a reconciliação. Pelo teu Santo Espírito, ventania divina, mantém-nos fiéis à unidade, santidade, catolicidade e à fé apostólica da tua Igreja. Amém. Graça e paz a vocês, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, aqui na presença de Deus, em silêncio e com humildes e sinceros corações, confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia. Faremos a nossa confissão conforme a página 67 do nosso livro de oração comum. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-nos completamente de nossa maldade e purifique-nos do nosso pecado. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora de tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação
e sustenta-nos com a graça de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão é fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo, calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas, que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados. Confirme e fortaleça suas vidas em todo o bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos ouvir neste momento o Salmo previsto para este domingo, que é o Salmo de número 25. Salmo de número 25, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Este salmo encontra-se na página 795 do nosso livro de oração comum. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Não seja eu confundido, não me subjuguem meus adversários. Sim, ninguém que em ti espera vive em confusão. Que a confusão seja com quem, mesmo sem causa, te nega. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me a andar por eles. Guia-me na tua fidelidade e me instrui, porque tu és o Deus de minha salvação. Em ti espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, porque elas são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha juventude, das minhas transgressões, mas na tua misericórdia recorda-te de mim por amor de tua bondade, ó Senhor. Bondoso e justo é o Senhor, pelo que ensinará o caminho a quem peca. Guiará as pessoas humildes na retidão
e às pessoas pobres ensinará seu caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, será agora e para todo sempre. Amém. A palavra do Senhor está em Ezequiel, capítulo 18, principiando no versículo 1 a 4, 25 a 32. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comerão uvas verdes e os filhos se embotarão? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é a minha. A alma que pecar, essa morrerá. Contudo vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho não é justo? Não são os seus caminhos que são injustos? Se o justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Lembrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo, um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano do Senhor, arrependam-se e vivam. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. A palavra do Senhor está escrita em São Mateus, capítulo 21, versículos do 23 ao 32. Jesus silencia as autoridades. Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo, se aproximaram e perguntaram: com que autoridade fazeis isto, essas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam, pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse a eles: pois eu também vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Os 2 filhos. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E esse respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus para sempre. Bom dia! Nós, reunidos nesse espaço virtual de oração, a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou pôr a máscara em obediência às autoridades civis e nós vamos dar uma caminhada aí fora para refletirmos sobre a questão da autoridade de Deus nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de colocar um pequeno adendo que eu não vou fazer depois na minha reflexão a respeito de um livro que era O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança do James Hunter, que eu já li há alguns anos. É uma literatura bem conhecida de pessoas aí do meio empresarial, pessoas talvez ligadas à administração, que gostam de empreendimentos, dessas coisas. Ali o autor ele fala a diferença, ele usa uma ilustração para falar sobre poder e autoridade, dizendo que o poder é algo impositivo ou forçadamente uma coerção, ao passo que a autoridade é algo mais efetivo e diferente do poder. Mas quando nós estudamos na Bíblia Sagrada, nós na verdade juntamos tudo isso, porque nós procuramos não empregar os eufemismos, né, que o mundo coach muitas vezes nos proporciona, e nós devemos tomar cuidado com isso, principalmente no momento de ensinarmos a igreja sobre as Sagradas Escrituras. Vem comigo, vamos fazer essa reflexão de hoje. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus para sempre. Muito bom dia. Nós mais uma vez reunidos nesse espaço virtual de oração, e dessa vez aqui para tratarmos de um tema muito pertinente que a palavra de Deus nos coloca sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês já observaram, eu andando na rua aqui perto onde eu estou morando, em Florianópolis, de máscara, evidentemente, obedecendo às leis sanitárias do nosso país nesse momento de pandemia. É muito ruim falar com óculos, já embaçando os óculos, e falar caminhando também. Mas, de qualquer maneira, isso é um princípio de autoridade que nós devemos obedecer. E é uma justa autoridade, porque o uso da máscara, eu estou aqui andando agora, a rua praticamente vazia, ninguém vai me passar doença nenhuma, ou eu não vou passar nada para ninguém, mas nós devemos obedecer esses critérios por princípios de autoridade. Não interessa, eu posso, vez ou outra, esbarrar em alguém que pode me passar alguma coisa, a gente não sabe. E se daqui a pouco eu resolvo tirar a máscara, ficar andando sem a máscara, botar a máscara no queixo e tal, outras pessoas podem me ver e podem querer fazer a mesma coisa. Então, para que a norma sanitária, né? Então a gente tem que estar usando a máscara direitinho, como tem que ser, né? Não sem ficar com o nariz para fora, direitinho, né? Vamos falar sobre a autoridade de Deus, de Jesus,
nas escrituras sagradas. O que acontece? Ali, os israelitas, os judeus, ali, fariseus, saduceus, todos aqueles grupos religiosos naquela época, eles tinham o que a gente chama, introjetado na cultura deles, chamado de teologia de retribuição. Eu vou parar um pouquinho agora aqui para poder falar. A teologia da retribuição, ela é algo, e mais em cima, ela é algo que acredita que Deus, ele é um Deus punidor dos pecados dos pais nos filhos, né? Teve uma vez ali que perguntaram acerca de um cego. Jesus, ele é cego? Por que ele nasceu cego? Porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram para que ele nascesse cego? E que Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele é assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Isso também está nos evangelhos, mas os textos de hoje, eles nos mostram, a teologia da retribuição, também chamado de teologia deuteronomista, muito expressa ali no livro do profeta Ezequiel, quando foi lido ali, porque é dito um provérbio no meio de vocês, né? Na verdade, Deus estava protestando contra aquele povo, para que eles não dissessem mais: olha, vossos pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos foi que se embotaram. Não direis mais isto em Israel. Aí ele começa vai falando, né, que toda alma que pecar, essa morrerá, né? E Deus vai querendo desfazer aquele tipo de pensamento. Logo na Babilônia, isso nos leva a dissertar também sobre por que Deus permitiu o cativeiro babilônico, de certa forma, porque ele é um Deus que se revela na fraqueza, né? Deus é contra a idolatria, porque todos aqueles deuses falsos do mundo antigo e presentes naquelas várias seitas ali que se aglomeravam entre o povo de Deus, eles eram deuses que prometiam apenas vitória, eram deuses que uns venciam aos outros em batalhas ou naqueles mitos, ou eles até acreditavam naquilo mesmo. Quando, ao passo que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele é um Deus que se revela na fraqueza, ele é um Deus que perde, ele é um Deus que permitiu que o seu povo fosse para o cativeiro. E uma das lições mais brilhantes que nós podemos aprender com isso está no fato de que no período pós-exílico, e justamente ali começaram a aparecer vários livros, né? Ainda que de forma tardia, livro do profeta Daniel, que aparece não como profético, mas como escritos. Aparece também o livro de Jó, aparece nessa ocasião ali também. E com isso a gente começa a observar mas a natureza implícita nesses livros é o combate à teologia da retribuição, aquela ideia de que os pais são responsáveis pelo benefício e pelo êxito dos filhos. Embora esse conceito ele tenha uma aparência de verdade, e a teologia da retribuição também diz que o que tu buscar, né, o quanto mais tu buscar, mais tu vai obter de Deus. É como um dito popular que a gente tem por aí nas igrejas, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Essas coisas e vários ditados que tem por aí, provérbios, né? Como a gente diz, e muitos evidentemente fora da Bíblia, eles têm uma aparência de verdade, mas eles não têm a concretude da pessoa de Deus. Então, quando chegaram ali aqueles fariseus para Jesus, perguntando: escuta aqui, Jesus, com que autoridade
Nós estamos falando sobre autoridade, né? Com que autoridade você faz essas coisas? E era como que chegassem para Jesus e dizendo: vem cá, o negócio é o seguinte, tu é quem, Jesus? Quem tu pensa que tu é? Você pega uma dessas sociedades patriarcais do mundo antigo, fortemente enraizadas no conceito heteronormativo que conhecemos bem hoje de família, e nós também estamos enraizados nisso, não estamos muito longe. E essas pessoas chegam para Jesus e é como se dissesse: vem cá, olha, tu é filho de José, tu não tem família nobre. Jesus Cristo era a mesma pessoa que a gente poderia dizer, até a sua paternidade era questionada como uma forma de ofender aquele grande mestre que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E de certa forma queriam atribuir como se ele não tivesse nada, não tivesse honra nenhuma, não era sacerdote, não era profeta, não era... Eles não queriam desqualificar Jesus de toda maneira, dizendo: quem tu pensa que tu é, Jesus? Para vir nos dizer alguma coisa. E Jesus então reverte aquela situação na sua esplêndida sabedoria, né, perguntando para ele se o batismo de João era de Deus, né? A gente costuma fazer isso: olha, isso aí é de Deus ou não é de Deus, né? Se era de Deus ou se era dos homens. E eles então pensando: bom, se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer: olha, então por que vocês não creram? Se a gente disser que era dos homens, o povo vai nos apedrejar, porque eles têm João como um profeta. Então, eles não podendo fazer nada com Jesus, eles não tiveram a sua autoridade toda anulada pela sabedoria do nosso Salvador. Então, o que acontece? Aconteceu naquele momento que Jesus, ele emenda com eles uma segunda parábola, dizendo: olha, um pai tem 2 filhos e manda que os 2 façam um trabalho, sendo que um resolve dizer: eu não vou, não quero saber, mas daí ele se arrepende e vai, e o outro que diz que ia, não vai. E aí pergunta: olha, qual que fez a vontade do pai? O primeiro. Em verdade vos digo que meretrizes, né, prostitutas e publicanos, pecadores, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Essas pessoas que vocês dizem que não tinham honra, que não têm família, que não são filhos de pessoas ilustres, elas estão fazendo a minha obra, elas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E vocês não estão entrando. Isso que Jesus estava concluindo, na verdade, né, jogando de volta para eles o questionamento sobre o que é a autoridade de Deus e desbaratando a teologia de retribuição. E prosseguindo também nas leituras, Jesus Cristo ele emenda uma terceira parábola, respondendo também ao questionamento sobre a sua autoridade para os fariseus. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que ele arrendou uma vinha, construiu uma torre, né? A palavra de Deus, quando mostra que tem uma torre construída num campo, era uma vinha, era uma propriedade de grande valor, e aquele proprietário arrendou para uns lavradores maus, que obviamente ele não sabia que eram maus, e que depois de certo tempo ele, cobrando o arrendamento, o aluguel, não sei como é que chamam, para aquelas pessoas, elas, além de não pagar, ainda espancaram aqueles servos, né, mataram. E depois diz que, não satisfeito, ele mandou pessoas de maior poder, de maior autoridade, para ir fazer aquela cobrança, e mandou o próprio filho para ir lá e fazer aquela cobrança. E aqueles lavradores pegaram e disseram: olha, esse é o filho, vamos matar o filho. E eu tenho para mim que quando Deus se compara ao ser humano, sempre colocando a ideia como um pai de família, né? E como aquele que tem filhos, enfim. E numa sociedade antiga
no caso o primeiro filho ou aquele que herdaria tudo, quando Deus diz que enviaria o filho para ajustar contas com servos maus, ele está dizendo também que o questionamento da autoridade verdadeira de Deus, cujo valor maior que Deus atribui é aos pobres, quando isso é questionado, é como que dizendo para Deus assim: olha, nós não te queremos, Deus, nós não queremos o teu domínio sobre nós não queremos a tua autoridade, Deus, nós não queremos a tua soberania, nós não queremos o reino de Deus. Quando Deus recebe no seu trono esse tipo de afronta, ele envia o próprio Filho para ajustar contas, mas como a característica do seu reino não é de um reino avassalador e destruidor, mas é de um reino que de certa forma perde, um reino que dá a vida para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Aí então nós temos a revelação soberana do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, que ele vem sobre nós muitas vezes para ajustar contas conosco, para ajustar situações de injustiça que nós cometemos muitas vezes, situações de preconceito, situações de desavença, de engano. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter em mente que nós é que éramos os pecadores, que necessitávamos de arrependimento, e que uma vez Jesus Cristo, dando a sua vida por nós, ele nos devolve de novo no acesso ao Pai. Ele restaura de novo a autoridade natural das coisas, dentro de um princípio de redenção, que, embora isso vai acontecer plenamente na consumação dos séculos, isto se deve acontecer pela fé nas nossas vidas, neste momento, quando nós nos entregamos à vontade de Deus, quando nós aceitamos o senhorio, o domínio e a autoridade de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo na nossa vida. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fizemos a nossa reflexão, com a nossa breve caminhada ali. Se você não tem mesmo como ficar em casa, continuamos dizendo, continue usando a sua máscara de forma bem colocada, mas se puder, fique em casa, se não, faça o seu exercício em casa, se não tiver mesmo como fazer. Deus abençoe você, um abraço, até mais. O Senhor está aqui, seu Espírito está conosco. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Cristo, o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, nos reúna juntamente com todas as pessoas que já partiram e que ouvem a sua voz, para que nos tornemos um só rebanho, e a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco e conosco habite hoje e eternamente. Amém. Fiquem na paz de Cristo.
Até o nosso próximo encontro. Acompanhem nas redes sociais as possibilidades de reabertura dos templos. Nós, em Santa Catarina, necessitaremos estar 2 semanas consecutivas com bandeira amarela, que é risco baixo de contaminação, podendo os templos abrirem e terem que fechar de novo assim que mudarem as bandeiras. Então nós pedimos para os irmãos que acompanhem as nossas redes sociais. Nós estamos sempre divulgando ali quais são as movimentações da Diocese e também se nós temos um protocolo de reabertura, né, de cuidados. Nós não poderemos permitir que todas as pessoas possam vir, né, na celebração de reabertura, quando assim acontecer. Então, estejam sempre acompanhando, certo? Um bom domingo a todos, uma boa semana. Amém. Em missão. Em casa aí, quem sabe canta junto. Pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá. Mais uma vez, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e escravidão. Anunciamos dessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Pararubá, pá, pararubá, ei, pá, pá, pararubá, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá, pararubá, pá, pararubá, pá, pá, pararubá. Pelos sinais, pelas boas notícias, pelos bons avisos, Pelos dons, Senhor. pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Pararubá, pá, pararubá, pá, pararubá.